Olá, meus irmãos, graças a paz do Jesus. As evidências do ano passado tá vendo aqui das pontapé dos trabalhos de encontro de casais este ano. E o material que nós vamos utilizar, escolhido pelo nosso prefeito Petrônio, sacete desse trabalho, é um material muito rico. Eu diria, meus irmãos, que é uma teologia sistemática da família, uma enciclopédia bíblica da família. E minha alegria é particular que ela foi escrito pelo professor e já foi conferencista aqui na nossa igreja, o Davi Burke, filho dele já pegou filicista também, Davi Burke Júnior, e a competência dele nessa área não precisa ser mencionada. Inclusive, se você não conhece o canal deles, Palavra e Família, eu recomendo muito que você possa acompanhar. E o começo desse material é bem teórico. Eu quero pedir a sua paciência, a sua atenção, porque o que a gente vai ver, meus irmãos, era a fundação, o baldrame, vamos chamar assim, que é uma teologia do casamento, ou teologia da família. E certamente, das outros pontos, não sei se todos, porque eu confesso, eu te lido uso como referência, eu não disse que você lê, começa a falar, não necessariamente, como o Fabio Lezemata, como a enciclopédia, você consulta, né? Eu não me lembro a ordem dos capítulos de cor, mas acredito que é para ter alguns que serão mais fáceis, né? Mais tranquilos de serem explorados. Muito bem. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar, vai ficar projetado aí, famílias com propósito, famílias com um objetivo. A gente vê essa família em desenho e a aparência é de algo muito bom, os estados, mas nós precisamos entender biblicamente o que é uma família para ir além das aparências, além de aquilo que os olhos apenas veem, né? Bem, deixa eu trazer uma introdução para você daqui. Em um pôster, um corredor, um motorista, ele trazia desse pôster 20 frases desse corredor. Estou fazendo de tudo para provocar minha vida, na esperança de que algum dia alguém dirá por que eu estou fazendo isso. Quando nós sabemos o propósito de algo, se torna difícil a gente enxergar o valor, o motivo, a razão, por que eu estou fazendo aquilo. Isso inclui o casamento. Essa é a razão por que muitas pessoas desistem de projetos, de profissões, ou de qualquer coisa que seja. Você precisa ver o que vai ser alcançado com aquilo que você está fazendo. Mas sobre o casamento e a família, há muitos propósitos, ou entre aspas, porque não é verdadeiro, que são equivocados. Por outro lado, há o propósito certo que a gente só encontra, irmãos, na palavra de Deus. Do Deus que criou o casamento e a família. Sem Deus no centro, sem Ele ser a nossa referência, sem Ele ser mesmo os nossos para onde a colher da boa e da bússola vai, as nossas devoções, as nossas preferências, as nossas inclinações, as nossas aspirações por algum lugar. E tais coisas não são copiadas. Há uns anos atrás eu soube do triste caso desse casamento jovem, estava já acabando, porque o motivo pela qual aquela jovem casou foi para sair crente, batista. Assim você vê, meus irmãos, que não basta estar dentro de uma igreja, é necessário algo mais para se compreender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, no caso, o casamento. E uma vez, meus irmãos, de Deus descer celestial, talvez seja esse o motivo que levar os homens que fizeram os catecismos, todo domingo a gente vê uma pergunta e resposta do catecismo, né? Esses homens a intuir uma pergunta primeira que é quase comum na maioria dos bons catecismos. Por exemplo, o catecismo de Westminster tem essa pergunta, o catecismo puritano de Spurgeon tem essa pergunta, e a pergunta é: qual é o fim principal do homem, ou qual é o propósito desse homem? E como variantes, a resposta vai ser a mesma. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, ou seja, se alegrar dele para sempre. Então, bem, irmãos, nosso objetivo sempre é o Senhor, está a nossa mente em direção a Ele. Fazemos isso, irmãos, glorificando a Deus, quando nós fazemos o que Ele deseja, mas o que Ele planeja. Não apenas glorificar também, mas para cada e toda área da nossa vida.
há um propósito de Deus para o trabalho, há um propósito de Deus para o lazer, há um propósito de Deus para tudo que o ser humano pode chamar de experiência humana. Então hoje nós vamos voltar a parte desse plano, que é o plano original, e examiná-lo em relação ao casamento. Nosso texto base de hoje é Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Vai estar projetado ali, para a gente poder ler a uma só voz, só apenas 3 versículos, que não é tão difícil para vamos lá, irmão. Gênesis 1, 26 a 28. Juntos. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Hoje à noite, o nosso objetivo desse texto é aprender uma lição central sobre casamento cristão e casa no papel de toda a família cristã. Toda a família cristã. A nossa lição central, que ela vai ser repetida às vezes, é a seguinte: o casamento cristão espelha e espalha a imagem do Deus triuno com a contínua unidade na diversidade. Vamos repetir juntos? Vamos lá? O casamento cristão espelha e espalha a imagem do Deus triuno com a contínua unidade na diversidade. Existem, irmãos, pelo menos 3 propósitos específicos no texto de Gênesis 1 a 26 a 28 que nós lemos, voltados somente para a humanidade, não somente para a humanidade, mas para a família em espiritual nos versículos. Quais são? 3 com letra M: refletir, reproduzir, representar. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem ou o reino de Deus na terra. A verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. A glória do homem é poder refletir a glória de Deus. Esse é o nosso principal valor, essa é a nossa principal conquista. É poder fazer uma coisa que nenhum outro ser vivo, o objeto inanimado criado por Deus, consegue fazer. E olha, a gente está competindo com um planeta muito bonito, com animais didíssimos, com plantas exuberantes, mas nenhuma dessas coisas consegue fazer o que nós conseguimos fazer. Assim como a lua não tem glória própria, luz própria, a não ser quando ela está virada para o sol e reflete a luz do sol, nós, o homem, cumpre o seu propósito quando ele reflete a glória de Deus, quando ele mostra que ele tem valor na casa de si, na casa do Senhor. Isso é interessante hoje, porque o ateísmo, então, ele nega a essência do que é ser humano. Isso fica claro quando entendemos que Deus é o centro de tudo e não o homem. A história que vivemos é a história dele, não é a nossa. Infelizmente, o mundo tem excluído Deus da equação e se transformá-lo na etapa, se transformar no centro de tudo. Há, inclusive, boas ideias, boas propostas para salvar a humanidade, porque ele sabe, por exemplo, nosso planeta não é terra. Então, o que eles estão fazendo? Já pensando em como a gente pode colonizar outro planeta, particularmente Marte. E não, isso não é ficção. Claro que tem ficção, né? O filme Marcelo dele é muito bom. Mas eles não de fato querem fazer isso. Por quê? Eles não incluem o que nós sabemos. E para entender que a história já tem fim. E o dono da história não é o seu fim. Talvez tenha que planejar o seu plano alternativo, o seu plano B, e eles excluem Deus da questão. Nesse plano, meus irmãos, de Deus, e nessa questão de refletir em nós de Deus, a primeira questão que eu quero trazer é plural e singular. Eu explico. Quando Deus criou os animais, ele os fez para reproduzir segundo a sua espécie. Mas quando ele fez o homem, ele fez alguém semelhante à espécie dele, de Deus. Isso não significa, claro, irmãos, que nós sejamos pequenos, não é isso? Mas que nós incorporamos características
ou atributos divinos e reflete o ser de Deus que outras criaturas não possuem. Por isso, não é correto dizer que eles são animais irracionais e o ser humano é um animal racional. A gente já usou essa expressão, não usou? Porque nós não somos animais. Essa expressão, ela parte do versículo que nada mais nada menos somos do que alguém que deixou eles para trás, né? E evoluiu. Nós crescemos e eles não. Não é verdade. Apesar, é claro, irmãos, de semelhança biológica entre nós e os animais, né? O mamífero, por exemplo, vai ter geralmente 4 membros, nós também temos. O aspecto medudo é praticamente a mesma coisa, se forem mamíferos, por exemplo. É claro que essa semelhança biológica, mas nós somos completamente distintos dessas criaturas. Ou seja, não refletimos apenas a nossa singularidade como homem e mulher que tem a imagem de Deus, mas também, meus irmãos, a nossa pluralidade, que também reflete algo a respeito do nosso Deus, Deus Cristo. O nosso Deus, nós sabemos, ele existe em 3 pessoas. Inclusive, essa é a explicação que é necessária quando nós falamos sobre o amor de Deus. É possível amar sem ter aqui, até como você ama no sentido de gostar muito, tem que ter objeto do seu amor. Eu amo muito, eu amo chocolate. Se o chocolate deixa de existir, o seu amor deixa de existir junto. Se você nunca conheceu aquela pessoa, ela não existiu, não tem como amar aquela pessoa. Então, pergunta a teu acha, como Deus amava antes de criar o homem? Mas já tinha os anjos. Tá bom. Como Deus amava antes de criar os anjos. Ele amava os anjos porque a Trindade há perfeito amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem em pleno e perfeito amor. Essa singularidade e pluralidade nós vemos também no casamento. Agora dá uma Trindade, mas em uma dupla, aonde cada um vai ter, graças a Deus. Onde nós completamos um ao outro e a singularidade e a pluralidade estão ali, ambas trabalhando ao nosso favor. Então fica a pergunta, quais aspectos do ser divino são refletidos na pluralidade do casal? Aí eu peguei uma frase aqui de Timothy e a sua esposa Keller. Timothy Keller faleceu há cerca de 2 ou 3 anos, o escritor, o teólogo, falou. Escreveu o seguinte, Montargos: não é mera curiosidade linguística o fato de Deus dizer façamos o homem à nossa imagem. Está lá em Gênesis 26, no nosso texto. A única ocasião em Gênesis que Deus se repete a si mesmo, na primeira pessoa do plural, é quando está prestes a criar o homem e a mulher. Vemos aqui um indício de que o relacionamento entre homem e mulher reflete o relacionamento próprio ser divino da verdade. As gerações entre o homem e a mulher reservam algo dos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus é tripessoal, seria necessário pelo menos 2 pessoas com potencial para o relacionamento, para se amar, seria glorificar uma outra, de 2 pessoas para captar a imagem completa de Deus. E o que é mais importante, seriam necessárias 2 pessoas que desempenhassem papéis diferentes na criação e na redenção. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, irmãos, opera as maneiras diferentes na nossa vida, também no casamento essa distinção mostra o quanto nós enfrentamos um ou outro no casamento. Outra questão, irmãos, e eu quero testar o nosso beijo, é imagem e semelhança. O termo imagem foi usado 16 vezes no Novo Testamento. E a ideia desse termo, irmãos, é a ideia de representação. 5 vezes ele ter a imagem de Deus do homem. Mas não se restringe, quando se fala dessa imagem, a algo material, a algo físico. Mas sim, irmãos, a semelhança de Deus com Deus, novamente, que os animais não têm. Essa semelhança, irmãos, para a esfera espiritual, intelectual, moral. Normalmente, o termo imagem no Antigo Testamento é usada para quê? Para falsos deuses malignos, não é verdade? Aí você começa a entender por que Deus odiava tanto a idolatria. É justamente porque os ídolos eram proibidos, porque eles refletiam a materialização da pessoa de Deus, porque parte desses ídolos eram, na verdade, um espírito do próprio Deus Jeová.
Lembra? Só tinha uma religião no começo. Então, à medida que a humanidade vai crescendo, versões alternativas da história de Deus e da criação vão surgindo. Então, no fundo, todo esse ritual e tal, mais eles estão fazendo adulterações da pessoa e da história de Deus. E isso para aproveitar, elas fizeram uma materialização na imagem, inferno, etc. Isso é claro, é completamente rejeitada da parte de Deus. O homem, por outro lado, não é somente uma representação dos aspectos do ser divino. Ele é a melhor e mais exata representação de Deus na Terra. Nada na forma, fauna, nada na flora, cheia de pé. Bem, em resumo, imagem e semelhança tradicionalmente tem sido entendido por quem interpreta a Bíblia como sendo reflexos essenciais da pessoa de Deus. Quais? Personalidade, intelecto, espírito, emoção, vontade e raciocínio. Todos são aspectos da pessoa de Deus que estão repetidos em você. Além disso, quando nós abrimos de imagem, também tem uma forte relação, eu digo que, com o governo. Ou seja, irmão, presta atenção, isso é muito interessante. O homem foi colocado na terra como vice-regente, como alguém a quem Deus delegou domínio. E nós temos a tarefa de mediar o reino de Deus com o único, como se a humanidade também via do secular, o único representante autorizado de Deus. Nós representamos o Senhor aqui, governando esse irmão. A imagem do irmão também tem um reflexo na comunidade. Cada um dos acordes já está ampliando para a necessidade de entendermos porquê, né? Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Isso significa que o judeu está errado na história, não. A Bíblia fala muito claro de a condição bíblica sobre o solteirismo, vou chamar assim, né? Mas de forma geral, existe de prospecto para a comunhão. Então, imagem de uma comunidade. Então, outro aspecto importante desse texto diz respeito às características interpessoais, seja de uma pessoa para a outra. Por exemplo, comunhão. Impossível ter comunhão sozinho. Comunicação. Se tem comunicação sozinho, é torto. Ele está falando sozinho, né? Não tem. Amor, cabeça. Ah, é verdade, né? Já cantava a banda dos anos 80. Eu me amo, não posso viver sem ir. Mas a música é um absurdo, porque o amor ele tem que ter um objeto, a pessoa a quem nós amamos. O que mais? A aliança. Não se faz aliança com si mesmo, um cito de alguém, ou pelo menos até desde de uma ação estabeleceu aliança. Intimidade, e aí vai, irmãos. Tudo isso é dividido somente em comunidade, ou seja, aspectos relacionais do nosso Deus triuno, que se relaciona consigo mesmo, porque ele é Pai do Espírito Santo, são refletidos no homem e na mulher, eles são criados à sua imagem e semelhança. Sua nossa unidade e diversidade serve como expressão de harmonia perfeita e intimidade na própria Santa Trindade. A imagem dele, o que tem imagem Deus? A imagem de Deus. Essa é a palavra, agora de versão latina, para a imagem de Deus. A imagem dele também pode ser vista na nossa comunidade conjugal. Então, veja bem, meus irmãos, você talvez pensava assim, sabia que o casamento era coisa bem de Santa Ofícia, nada ali. Nós estudamos, meus irmãos, que ela foi a primeira entidade humana criada. Alguns falam que foi a família, né? Por quê? Mas perceba, não existiria o próximo passo sem esta. A intimidade e a comunidade conjugal, que já é uma família, mas ali foi a primeira coisa que Deus fez. Inclusive é o caminho de nós da igreja. Por mais que os aliancistas insistam que não. Antes de qualquer coisa, Deus começa com a família. Viver, produzir bom o casamento. Né? Bem, Scott Morrow, ele foi meu professor de teoria sistemática no meu primeiro ano, e disse certamente o seguinte, irmãos: sendo três pessoas em Deus, a Trindade incorpora tanto unidade quanto diversidade em si mesmo. Outra coisa que ele afirma: no Deus triuno, a comunicação, comunhão e amor, logo a plenitude e riqueza de relacionamentos pessoais entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé cristã proclama que a comunicação, a comunhão e o amor
incluindo o ato físico, atos que são profundamente humanos, assumem o significado profundo quando entendemos como é criado por Deus infinitamente pessoal. Nossa, pastor, eu coloquei no meu negócio que não é muito para Deus, não, para induzir de intimidade ou o ato físico. Irmãos, nós temos esse resquício dessa ideia, que inclusive alguns querem roubar a volta dos puritanos, mas não tem nada a ver com a teologia que os escritos puritanos, e transforma o ato físico, o sexo, no alvo da vossa palavra, mas claro, como algo que é quase uma espécie bem assim. Tá, eu vou dar essa permissão para ele, mas se fosse por mim, isso não era a visão da Bíblia, de maneira nenhuma. O amor romântico, o amor físico é algo tão maravilhoso e criado por Deus, e tem inclusive um livro na Bíblia que fala sobre isso. Não, mas eu li um livro que falava sobre Jeová e Israel cantares. Não. Eu vim ali falar sobre Jesus e a igreja. Não é não. Sempre pode alegorizar texto. O texto fala sobre o amor romântico e físico de Salomão e da sua vida. E Salomão, se nos cantar dentro de chegar com a mão de Jesus, mas não bons. Ali diversas coisas maravilhosas, inclusive, para nosso pensamento da época, absolutamente lindos. Como chamar sua mulher na filha do Teseba de Faraó. É a capa da boca. Então, hoje talvez você não vai gostar tanto assim. Se seu rabo, né, dê uma ririchada pro teu lado, a gente chama de você. Mas essa era uma maneira romântica de falar as coisas, né? Naquela época. Porque, irmãos, a gente não enxerga isso. É verdade que a luz está aqui, que é a única Amazônia residente, né? Flor da machucada, mas por que posta demorando para hoje? É bem assim. E vemos mesmo, cavalo de raça, cavalo de chiques, estão muito lá o pé disso, então só estamos sendo para a cultura da época. E aí vai descrever o Deus mostrando, como vai dizer que os volta para os objetos, e Deus não vê, né? Não viro, deixa eu pegar do trono aqui e virar esse canal agora, isso não existe no pensamento divino, de maneira alguma. O sexo é tão santo entre as pessoas corretas, nós podemos colocar essa intimidade na ponta da trindade. Não existe sexo da trindade, para entender algo errado, não. Deixa eu dizer, é que a mesma comunhão, como é que nós somos chamados quando casamos? Uma só? Só se reproduz esse nível de comunhão unicamente no casamento entre um marido e uma mulher. Isso é impressionante, meus irmãos. Você deve estar pensando onde isso vai chegar. Eu quero hoje, irmãos, nosso objetivo, que o capítulo 1 nessa aula que eu mencionei, é elevar o nosso conceito de casamento. Deixa falando um pouquinho mais adiante, o casamento está banalizado. Você conhece pessoas que chegam a menos de 30 anos, já estão no terceiro casamento. O que está acontecendo? Virou test drive. Vamos ver se vai dar certo. Já não deu. Por quê? Não estou bem. Estou gostando. E assim vai. Então nós estamos elevando aqui o conceito de casamento. Ok? Peraí. Seguindo adiante. Algo faltando. É necessário notar, irmãos, que a única vez que Deus declarou que algo não era bom durante a criação original, foi quando? Depois que ele fez o homem solitário. E eu acho que isso foi mesmo o nosso que mexe no nosso dedo. Porque ele não precisava, ele fez, né, o cavalo e a eco, ele fez o exoteres, voa, sei lá, ele fez a girafa e o girafa, ele é putiano, né? Tigresa, por que não viu o homem e a mulher? Ele quis nessa pausa de propósito para salientar, porque ali era uma manutenção à parte de tudo isso. Mas para salientar, meus irmãos, que aonde ele clamou, não é. A declaração de Guido de que não era no dedo do Jesus, não se legível por tudo, irmãos, que errei. A verdade que a gente olha para o som, pode ser a vez teótico, né? No bio pessoal. Mas não era isso não, é porque era defeito. Não é porque
Não é porque ele veio criar com o pecado, nós pensamos disso. Pecado também, capítulo 3. Não havia nenhum erro, irmãos, no projeto de vida do design de vida. O que estava pondo era outra coisa. Em outras palavras, faltava a união complementar de homem e mulher no contexto da comunhão e do companheirismo íntimo. Novamente, o reflexo da glória de Deus. Foi somente depois da criação da mulher, complemento do homem, que Deus declarou que era muito bom. Gênesis 1, incrível, né? E aí nós encontramos a primeira poesia na Bíblia. A primeira coisa de tema PowerPoint. Depois da decisão de Deus de criar a raça humana na sua imagem, encontramos a primeira começo da poesia bíblica de Gênesis 1:7. Usando um tipo de poesia, mas que é uma poesia cruzada, a gente chama de piazza, né? Mas as coisas se repetem de forma cruzada. No meio, o foco está no elemento central. Nesse caso, o elemento central é que o homem é a imagem de Deus. Benefício, irmãos, deixa eu ler. Parou aí. Tá deixou. Porque criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Então, repare como ele cita a imagem. A primeira passa ela para a segunda frase, entra em criar, o criou e repete e basta. Essa é a primeira poesia, ou qualquer poesia que nós vemos nas Escrituras. Agora, repare que eu sublinho ali. Nós encontramos um complemento até meio inesperado na última linha. Uma declaração culminante que sugere que a imagem não pode ser vista somente no indivíduo sozinho. Não é apenas criou Deus, fosse o homem a sua imagem. A imagem de Deus criou. Ótimo. Nós podemos inclusive supor que está falando de homem, humanidade. Aí ele vai deixar claro. Última linha. Homem e mulher os criou. Iguais no ser. Iguais no ser, que está sendo destacada. Quando consideramos, irmãos, o conceito que está escrito, onde o conceito de pluralidade, da divindade, se destaca, percebemos essa lição importante. O homem e a mulher como indivíduos que refletem a imagem de Deus. Não apenas homem. A mulher está em segundo plano, em segundo categoria, em segundo lugar, em nada. Ambos refletem a imagem de Deus. A realidade não se repete, contudo, em outras comunidades. Somente no casamento há uma intimidade tamanha que reflete a unidade na diversidade que se vê na afinidade. O que eu quero dizer com isso? Um homem, uma mulher, ou todos os homens, todas as mulheres são imagens e semelhanças de Deus. Mas quando eles se juntam apenas do casamento, essa imagem de ser potencializada e elevada a outra potência. Em outras palavras, eu tenho até a Bíblia, mas não uma Bíblia, mas vamos supor que eu tenha uma Bíblia, que eu chamo a Bíblia de adolescência, Viviane. Inclusive, trabalhando juntos na década dos adolescentes, né? Infelizmente, com o tempo nos afastamos e a distância também geográfica é muito grande. Mas a gente se encontra, um dia e tal, aquela coisa. O ponto mesmo é que não chega nem na vizinhança disso aqui. Eu e a esposa. Vai ficar pior. Eu e minha mãe. De sair de dentro dela. Não chega. Inclusive que isso é um problema sério, uns caras abertos, que o pessoal não entendeu ainda, que é a fila da vida. E que bem uma pessoa que compartilha parte do seu DNA não possui a comunhão, a cumplicidade, a intimidade e não reflete com olhos meus como hoje você reflete com o seu cônjuge, no caso, com a sua esposa. Ou seja, só a comunidade amorosa conjugal tem essa bênção, esse poder, esse privilégio. E nós precisamos cuidar da proteção dessa imagem a dois. Por quê? Em termos práticos, o relacionamento do marido e esposa deve ser protegido a qualquer custo, porque reflete verdades espirituais, verdades bíblicas, verdades teológicas do mundo sério. E vamos a progressiva remoção de tais verdades nos últimos tempos
ter tido e continuar tendo preço alto para a nossa sociedade. A pedra fundamental está sendo removida da sociedade. E o rei vai começar a rachar cada vez mais. O casamento sendo banalizado, onde você pode literalmente se buscar em questão de horas no cartório e se transforma em um custo altíssimo para a nossa sociedade. No casamento, há diferença, mas ao mesmo tempo há uma identidade, uma unidade, um propósito. Duas pessoas diferentes que têm um só propósito do Senhor. Unidade e diversidade, eles lado a lado, em uma harmonia perfeita. E esse é o propósito original que Deus tem para o homem, para a mulher e o casamento. Todas as alternativas, que eu botei entre aspas, que nem deveriam existir, nascem do pecado e do egoísmo humanos. Desde o homossexualismo até o trisal, inventado recentemente. Você está familiarizado com o termo, é 2 homens uma mulher, 2 mulheres do homem, e já estão unidos de regularizar em cartório. Mas isso deve ser coisa lá de São Paulo, né? Não, aqui pertinho de Boa Vista. Eu vou só lá nas capitais do pecado damos. É nossa quase interiorando a capital também. Despais, meus irmãos, de todas as experiências que não são aquelas de desavençoa. Vai, obviamente, da relação extraconjugal, aquela masturbação, não importa. Essas alternativas humanas violam a imagem de Deus em nós. Não é aquilo que Deus planejou para o homem, para a mulher, para aqueles que vão repetir a sua imagem. É claro, meus irmãos, que essas questões são os frutos do nosso pecado. Mas também existe uma estratégia de um ataque satânico. Desde o início, essa imagem que a gente mencionou foi alvo do ataque de Satanás. Ele jamais irá se conformar com algo que reflete Deus e glorifica Deus. Esse conflito espiritual cósmico, Satanás e seus demônios se opõem ativamente. Eles estão fazendo coisas. Não estão de braço para não. Eles se opõem ativamente ao plano do nosso Deus, do Criador, do casamento, da família. E buscam, na Satanás e seus demônios, a louco do céu, 1, destruir o casamento, e 2, como mencionamos, criar alternativas bizarras a ele. E a gente tem, meus irmãos, até gente que a gente é que vira, caiu dessa narrativa. Por exemplo, a poligamia que nós vemos entre 2 dos 3 patriarcas do Antigo Testamento. Não é interessante? Pai da Ré, o pai da nação de Israel, teve o seu próprio nome trocado, caíram na armadilha das alternativas de Satanás. Como Satanás sempre tem feito, irmão, ele busca imitar o que Deus criou, mas ele guia distorcendo de forma maligna e pecaminosa. É por isso que em Apocalipse, a trindade satânica é identificada por 666. Porque tem o entendimento de que o 7 é esse número perfeito, esse número de Deus. Então, Satanás tentasse, ele chega quase lá, mas nunca lá. Porque é um mero imitador, ele é um mero copista. A alternativa a isso, irmão, é o mesmo trabalhar em prol dos propósitos de Satanás. Quando nós seguimos a dominativa espírito queretes, nós estamos ajudando aos propósitos dele. E muitas vezes tem se dobrado, queridos, em alternativas para agradar as pessoas, infelizmente. Bem, além de refletir a imagem de Deus, existe um segundo propósito para a humanidade. Esse segundo propósito da temporada aérea é reproduzir a imagem de Deus. Como a gente faz isso? A próxima frase diz: e Deus os abençoou. A maioria das traduções da Del Whitway, mas ele está lá. Essa condição deles, irmãos, indica a ligação entre o versículo 27 e 28. O fato de que o casal deveria o explicar-se confirma a interpretação de que em Gênesis 27 as pessoas, homem e mulher, repetem ao casamento e a família. Não está apenas Deus abençoando o homem, Deus está abençoando a mulher, Deus está abençoando o casamento. Senão não haveria a continuação do multiplicar-se.
Note que esse aqui, irmãos, não é uma sugestão, é um mandamento, uma ordem para que a raça humana, esse significado, possa se aumentar e se transformar no propósito de Deus para a família. E isso se tratou, pelos irmãos, na primeira grande comissão. A gente está acostumado com Mateus 28, né? Essa é a primeira grande comissão. A criação do homem e da mulher viveu verdades sobre a natureza do nosso Criador, que, como nós já vimos, o resto da criação é incapaz de mostrar. O resto da criação é mais limitado do que nós. Ela é inferior a nós. Já deu uma ricada aí? Porque não é o contrário, que a gente está vendo o tempo todo. Não é a propaganda que está sendo colocada o tempo todo, né? Se o resto todo do mundo, da criação da natureza, já tem o mesmo valor que a gente. Agora, depois eu gostava das moças, uma coisa está distorcida. Em um vídeo, a pessoa me perguntava sobre o aborto, ela dizia que ela era pró-escolha, pró-choice. Em outras palavras, abortista. Aqui é uma pessoa me defende que é o corpo da mulher, o direito da mulher. Ela faz o que quiser. Até quando? Quando ela achar necessário, não importa o mês. Então a pesquisa que ela tinha, que era convidada a assinar, era para banir o modelo. Era uma pegadinha. E ela assinou. Certo? Outra pesquisa, no mesmo vídeo, foi oferecida à pessoa. Nessa outra pesquisa, ela diz que a população, não do bem para o animal, mas era tipo um catitux, era no que povo savara? É, catitux. Tipo um catitux, mas característica dos Estados Unidos, né? Gente lá de fora, de bicho é terrível. Javali, pronto, tudo bem. Estava certo do controle. Então, a pesquisa era uma petição para diminuir a população de javali, inclusive abortando as fêmeas. A pessoa pulou do lado. Como assim? Aborto? Matar filhote de javali? Esse é um livro, irmãos, para a discussão que nós estamos vivendo. Esse é um livro de como nós estamos completamente sem saber, como humanidade, o que realmente vale, o que realmente deve ser defendido. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que reafirmar que o resto da direção tem que ser mudado para estar abaixo de quem realmente reflete a glória de Deus. Há um equilíbrio bíblico entre ser um devastador da criação, da natureza, e ser um ego chato. Fica abraçando água. Há um equilíbrio bíblico para isso, que inclusive reflete também a pessoa de Deus em nós. Então essa ordem, lançando o texto para multiplicar-se e encher a terra, revelou, sabe o que, irmãos? O impulso missionário do coração do nosso Deus desde o início. Como assim, pastor, por impulso missionário? Olha, hoje essa imagem, irmãos, de Deus está manchada pelo pecado e ela precisa ser completamente rejeitada no Evangelho. Mas lá no começo não. Quando Deus dá a ordem do crescimento, nós ainda éramos ser crescidos. Então a ordem de Deus, na verdade, é: espalhe a minha imagem e semelhança em todo o planeta. Encham a terra, domine a terra. Alguns versículos depois, dois capítulos da verdade, com a entrada do pecado, aí sim o plano é estendido. O nosso plano original começa, a nossa grande comissão começa, na verdade, com simplesmente multiplicados, reprodução. Aí esse propósito missionário, irmãos, é revisto em Mateus capítulo 28, texto para oferecendo. Vão com todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Homens e mulheres precisam voltar ao estado anterior de relacionamento com Deus, agora por meio do Evangelho. É por isso que nós estamos fazendo missões. Missões significa recrutar adoradores de Deus, reflexos da sua imagem em todo o canto do planeta. Missões significam que a glória de Deus será apreciada, refletida e difundida em cada cultura, em cada raça, cada língua, cada povo, cada nação. Está sabendo? Comece a consolidar isso.
a união sexual do homem e da mulher, agora leva à modificação da imagem de Deus, já fez que tivesse esse testemunho de quem ele é, refletido em todo lugar. Por quem? Por meio dos homens, seus vice-regentes, seus representantes, que deviam dominar a terra. Aí a família, meu irmão, existe para estender o testemunho de quem é Deus e o reino de Deus até os confins da terra. E nós podemos perguntar, como é que eu vou fazer isso em um mundo caído? Como é que eu vou reproduzir mais de Deus, pastor? Esse pessoal que está nascendo parece um anjinho, a gente pega na maternidade, mas alguma coisa acontece. Eu não dou uma semana. Ele é cheio de vontade. Ele já ameaçou dar um travão para mim, ele só tem uma linha. Como é que é a tua história? É a imagem de Deus que está corrompida. E aí, meus irmãos, nosso próximo tópico, nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado dos nossos filhos. E aí nós temos, inclusive, vários versículos para botar isso, Efésios 6:4, Deuteronômio 6, o Shema Israel. As palavras que eu estou te olhando, eu gosto de estar atualizado nesse ponto, hein? Tu és inculcarás a meus filhos. Não é para dar uma menção aqui agora, não. É Deus o presente na nossa vida de todos. Então, primeiro, irmãos, produzimos na primeira grande comissão, né? Pelo nascimento dos únicos seres capazes de refletir a imagem de Deus. Se você falava, nós temos filhos. Mas no Bahrein, em seguida, precisamos buscar ser instrumentos para que o Espírito Santo produza seres capacitados em Cristo a refletir a imagem dele de forma agora mais completa. E isso começa nas nossas casas. O tio é importante, a vida é importante, ele é muito bom. Colocar até numa escola verdadeiramente cristã, na faca das fotos que chamam evangélicas, tudo isso são ferramentas boas. Mas no fundo, vai repousar sobre os pais, particularmente o pai, esse trabalho, esse papel de discipular. Desde depois da queda, Deus ainda quer que a sua imagem seja espalhada e protegida. O resgate dessa imagem em crianças que nascem pecadoras, agora será, Deus, no trabalho integral. Esse é verdadeiramente propósito da nossa vida. A gente bota para 2, nesse conto aqui, decidir essa como sendo a missão principal de resgate feito pela mãe. Trazendo este mundo pecadores sem salvação. E a guerra agora, irmão, é pelas almas dos nossos filhos. É isso que está em jogo para a glória de Deus. O resgate era feito no centro pelo Evangelho. Felizmente, irmãos, muitos lares até cristãos cumprem a primeira parte, obviamente, ter os seus filhos, mas aí acho que o seu papel é dar a melhor educação mais cara possível. Não, meu filho está no colégio TRI. Igreja, hoje não, mas tem uma boa pessoa. O brincando, irmão, mas mais uma vez eu contei com irmãos que não tinham algum tempo e perguntavam sobre família e quando chegaram no filho, na filha, ei, o povo triste, ele somente está arrepiado, mas é um ótimo filho. Só tem necessidade de reafirmar. Nosso em primeiro lugar de direito na terceira. Como você está escolhendo substituir isso que um tipo mais está faltando? Que é ver a vida transformada por Cristo e essa pessoa agora, esse discípulo nosso, reproduzindo a glória de Deus. Agora, irmãos, isso não é só Deus de cada. Seria maravilhoso, irmão, mas nós temos um problema ficando fora das nossas casas também. Porque precisamos de produzir mais de Deus também dos de fora. Não todos de fora, está ali, doce de fora. Já está tudo doce, para que as famílias da terra sejam abençoadas, como o Senhor falou para Abraão. Por que nós temos que fazer isso? Motivo simples. Primeiro, nem toda criança sairá resgatada do seu próprio lar. Infelizmente, irmãos, alguns, eu vou usar isso com uso de temor, e de alguns, eu estou falando de estatística, não é capuz, de nossos filhos, por mais que possamos ter investido, não nos seguirão ao Senhor. É uma triste realidade. E já aconteceu na vida de gente muito mais piedosa do que eu e você. Outros serão lares que não cumpriram, por outro lado, o seu dever.
Alguns também cumprem, mas não têm o resultado esperado. Não tem visão até por qual eles oraram, por qual eles têm certeza. E ainda outros a serem lares que nem têm o evangelho. Ou seja, meus irmãos, nós temos não apenas os nossos, mas os de outros, para alcançarem para nos preocupar também. Cada nós, irmãos, mandamos resgates desses filhos de outros, ou seja, países até povos indígenas que não conhecem o Senhor. Missões, portanto, começam nos lares, mas se espalham por todo lugar. Dessa forma, podemos reproduzir o meio de Deus de nossos filhos e fora dos nossos lares também. Deus, o Criador, Ele é o dono de toda a terra, e como todos meus irmãos, Ele deseja delegar as autoridades à liderança a quem Ele quiser. Assim, Deus fez o homem, nós, como eu disse, para sermos esse representante, esse vice-regente dele, esse representante oficial dele, para continuar a obra de organizar, dominar, de encher a terra. Em certo sentido, meus irmãos, Deus deu a nós essa procuração divina. O domínio sobre a criação é um elemento importante da imagem de Deus, que deu também o nosso ex-professor Carlos Dorval. Ouça aqui, meus irmãos, é que quando nós vemos um mundo sujeito que está, no fundo que está aparecendo, somos nós, a igreja. Porque nós estamos espalhando a imagem de Deus aonde precisamos. Precisamos, irmãos, espalhar essa representação do rei. Se mais homens e mulheres, no governo, por exemplo, na Câmara, no Senado, na Suprema Corte, fosse de fato servos de Deus, de fato, certas coisas mesmo, não ser crente e decretar a igreja, não. Você e eu, se tem alguma dúvida de que isso causaria tremendo impacto na vida das pessoas? Então, esse aspecto de função, das imagens de Deus, da imagem dele, é Deus colocando, meus irmãos, como se fosse a sua marca de propriedade nos lugares. Sabe quem fazia isso? Os reis e imperadores do mundo antigo. Aonde eles conquistavam, eles colocavam uma estátua de si mesmo, para dizer: eu conquistei isto aqui. Como é que Deus faz isso, irmãos? Conosco, colocando a nós e os nossos filhos. Nós somos, de certa forma, nessas estátuas, essas imagens de Deus que Ele fica para declarar a posse sobre isso, aquilo, sobre tal lugar, casa, profissão, corpo e corpo. Então vale lembrar, meus irmãos, novamente o nosso papel de líderes, dessa líderes por procuração da parte de Deus, porque quando Deus disse: domine ele sobre o espírito do mar, sobre as aves do céu, etc., Deus colocou, meus irmãos, uma categoria à parte em comparação, como eu já disse, com toda a direção, a fauna e a flora. E Ele diz isso principalmente pensando em fazer através do casal, a unidade da felicidade que Ele criou. Esse casal, meus irmãos, precisa trabalhar junto. Note que a ordem para subjugar e dominar a terra está no plural. Ele não está falando, meus irmãos, homens e mulheres, nós somos um geral para toda a população, dominem. Não, ele está no contexto do casal. Ele está no contexto, nós vamos estar falando do casal que deve se reproduzir, se multiplicar e dominar a terra. Cabe ao casal essa função de governar junto. Cabe ao homem, claro, a responsabilidade final diante de Deus como cabeça da mulher. Mas ainda assim, meus irmãos, a mordomia é conjunta. A mordomia é cuidar do que não é seu. Nós somos mordomos do nosso Deus. Homem e mulher devem crescer juntos de acordo com a vontade de Deus e para a glória dele. Juntos devemos nos multiplicar e cuidar dos filhos que Deus nos deu. Assim, meus irmãos, somos diferentes do fazer, mas iguais no ser. Marido e mulher são perfeitamente realizados por Deus. Devemos valorizar nossas diferenças e também devemos valorizar nossos diferentes papéis, porque foram planejados assim, foram dados para a glória de Deus. Tem uma letra aí? Isso, depende de fazer iguais no ser. Adiante. Nós somos chamados também, meus irmãos, a dar forma e a mexer. Nossa tarefa no ser humano sempre foi dar continuidade ao que Deus criou e desenvolver a criação. Deus iniciou, mas se você lembra bem, cidade não existiu, ciência não existia. Deus poderia ter dado no pronto, mas não fez assim.
mas a tarefa ele nos deu e grande parte nós temos falhados. A humanidade, irmãos, como esse representante de Deus, infelizmente tem feito o contrário. E tem pego aquilo que ele deve estudar para glorificar a Deus e transformado em algo que tem desonrado a Deus muitas vezes. O homem deveria pegar essa tarefa e glorificar a Deus pelo trabalho, dominar, sustentar e encher a terra. Mas no nosso texto, meus irmãos, nós vemos que essa responsabilidade é clara porque há explicações dessa mordomia, por exemplo, do meio ambiente. Nós cuidávamos do jardim de começo. Uma ecologia mesmo santa. Também a criatividade, a moça tecnológica, responsável. Diligência do serviço, excelência cristã em tudo, mídia, arte, redação, arquitetura. Quantos meus irmãos é que Deus nunca planejou uma gente viver desde o começo e para todo sempre? Ao isso, ou em cavernas, ou sei lá, não está olhando exatamente de cabo. Deus só planejou para nós sucesso, para chamar dominações. Mas infelizmente o homem tem dedicado muito do seu esforço nesse sentido para destruir a natureza. Ou por outro lado, para idolatrar a natureza. Tem usado para investir em guerra. Ou tem buscado uma paz sem Deus, baseado em falsas ideologias humanas. Qual é a nossa missão, meus irmãos? O casal, como tal, recebeu uma missão de trabalhar em prol da glória do nosso Deus, subjugando a terra. Cada um com a sua vocação distinta. O matrimônio, meus irmãos, fez este tire, em que os esforços de cada um contribui para um propósito maior. Nossos dons, nossos talentos, nossas diferentes aptidões, são todas partes do plano de Deus. Mas não seria chato você casar com uma pessoa exatamente igual a você? Você acha que você é tudo isso, mas tenta viver 30, 40 anos com uma pessoa igualzinha a você. Quando em começo você até gostaria de viver dos gostos, de viver da atividade, mas logo você pensaria, chato que não é isso aí. A diferença possível, propósito também e peso de nossa vida. Bem, então ainda temos uma missão que temos. Nosso trabalho é como glorificamos a Deus. Cumprimos em nossa razão de ser quando somos fiéis à nossa vocação, trabalhando para Deus e não para homens, mesmo para nossas funções seculares. O seu trabalho é digno do Filho de Deus, ou o nosso trabalho, seu trabalho coopera com o bem das trevas. Você faz o trabalho para o Senhor, conforme glorificado e adorado. Se você é estudante de todo coração, um ato de louvor a Deus, como família, vocês colaboram para cumprir esse propósito de ficar e encher a terra, discipulando as pessoas. E os irmãos, são questionamentos válidos para saber se não estamos entrando no jeitinho do mundo. A gente não precisa estar lá no piseiro, não. Há questões muito mais sutis que nós podemos comprar ao pensamento do mundo. Porque existe pontos, uma complicação deste mundo que nós somos também dados por ele também, é o pecado. Infelizmente, o pecado dificultou tudo isso. Esse Spetter, que é autor do livro que nós lemos na nossa igreja, Livros do Coração, eu vou resumindo dentro do irmão que ela quis dizer aqui, é que o homem, ele vai se voltar a se dedicar a algumas coisas. Mas essa dedicação tem que ser voltada pelo agir de Deus na sua vida. E não apenas pelo desejo de ser melhor, de estar melhor e de viver melhor. Então, meus irmãos, buscamos, diante dessa complicação do pecado, a restauração. Graças a Deus, felizmente, em Cristo podemos restaurar cada um de nós de alguma maneira com propósito. E quando refletimos sobre o propósito redentor para o homem, como revelado de toda a Escritura, fica claro que somente em Cristo esse propósito pode ser realizado. Aqueles que nasceram em pecado agora podem ser nova criação. Esse é o Sul 17, né? E assim viver pelo Espírito de Deus os propósitos que Ele tem para nós. E esse, meus irmãos, é o nosso principal recado para os nossos filhos. E eventualmente para os nossos netos, e até para os de fora. Se nós acharmos que nós somos no mundo e dar tudo que nossos filhos precisam, a melhor educação dos outros filhos, nós estaremos realmente andando
em uma linha esquina e perigosa. E isso nos torna de livro. Esses são os nossos 3 pontos, aonde Deus nos orienta sobre o que fazer: refletir, reproduzir e interpretar. Nossa conclusão é a seguinte, irmãos: não precisamos prolongar nossa vida para que ela tenha significado ou propósito. Lembra do corredor lá, querendo saber se o esporte é prolongar sua vida e para quê? Ou por quê? Não precisamos disso. A palavra de Deus nos dá muita razão para viver. A palavra de Deus nos dá uma agenda eterna, que continua além da nossa vida, com significado diário, que se estende até a eternidade, de ser como Cristo, de madeiroso como Cristo, de trabalhar para Cristo e finalmente estar com Cristo. E se dizem que país de todo mundo perdeu o rumo e o propósito, irmãos, a Bíblia, uma nova fabricante, nos orienta com palavras sábias e animadoras. Mesmo depois da queda, nós temos razão para viver. Recapitulando: para refletir a imagem de Deus, para reproduzir a imagem de Deus, para representar o Rei de Deus. Refletir a imagem de Deus nos atributos como indivíduos e como família, cada vez mais parecendo com o Senhor. Reproduzir a imagem de Deus dos filhos e missões, reunindo adoradores para a glória de Deus, dentro de casa e fora. E representar o Rei de Deus no nosso trabalho, secular ou não. O trabalho secular não existe, na verdade, é tudo para o nosso Deus. Eugene Merrill, que é um escritor muito conhecido, resume os propósitos de Deus na criação da raça humana. Os propósitos da criação de Deus podem ser esboçados na breve declaração: Ele criou todas as coisas a fim de demonstrar sua glória e majestade sobre o reino do tempo e do espaço. Concomitante essa obra estava o seu desejo de comunhão com seres sensíveis, com os quais pudesse compartilhar as responsabilidades do domínio universal. A pergunta fica: sua vida tem esses propósitos? Ou você tem sido levado pelo afã das coisas, das conquistas e dos prazeres, dos lazeres e assim por diante? Voltando à nossa lição central, meus irmãos: casamento cristão espelha e espalha a imagem do Deus de uno quando cultiva a comunidade na diversidade. Algumas aplicações para a gente encerrar, eu ali nos últimos 3 minutinhos. Se o propósito de criação ao criar macho e fêmea é um reflexo da sua trinidade, um testemunho contínuo da sua pessoa e glória, então devemos levar muito a sério a instituição do casamento. Como eu disse agora, o nosso objetivo hoje é elevar o nosso conceito de casamento. Isso é algo extremamente sério. É por isso que eu sempre desejo que isso não é coisa para adolescente, namoro, que ele deveria levar ao casamento. Eu sempre defendo com o seu aconselhamento que aquelas semanas que vão passar juntos pode até ocasionar em eles pararem e pensar melhor o que estão fazendo, porque é algo muito sério. Então, vamos claro. Primeiro, devemos proteger, 3 palavras do letra P, proteger a imagem de Deus como casal. Letra A, cultivando unidade, apesar de e por causa da nossa diversidade. Não devemos deixar, meus irmãos, que as nossas diferenças se tornem um obstáculo para andarmos, vivermos e trabalharmos juntos como casados. E, priorizando o relacionamento marido e esposa acima de todos os outros fatores humanos. Não lembro do Chava recentemente, estou lembrado aqui, mas lá estava a dose do pai, a mãe e os filhos entre eles. Parece uma trabalhar, meus irmãos, mas essa não é a forma certa de você passear no parque. O casal nunca deve se separar. Uma avó respondeu da seguinte forma: o que vocês fazem se der pessoa em casado há mais de 50 anos? A gente respondeu, ela disse assim: olha, eu não deu tempo para dizer tudo, mas eu queria sintetizar em uma coisa. Eu sei que coloquei o prato dele do início. Para bom entendedor, pista parágrafo. Filhos nunca foram prioridade acima dos seus corpos. Ponto aqui, meus irmãos, é que existe já muita coisa trabalhando no foco contrário. Se nós deixarmos outras coisas que são bênção, também trabalhar de forma contrária. Estaremos já na dívida, né? No térito, no prejuízo do projeto de unidade para o casamento. Letra C. Recusando-se a permitir que terceiro inválido corrompam ou diminuam os nossos união. Já mencionei filhos,
Mas e os sogros dos pais? Fala da história claramente, meus irmãos, deixará o homem partir, cortou o cordão umbilical. Girou na internet este vídeo desse tamanho. O vídeo tem tanta coisa errada que eu nem entendo para falar. É o casamento do filho. Lá está o pai, com o filho e uma noiva lá. E ela daria uma cerimônia que se foi uma fita, foi uma cola, o que era. E que ela dizia assim: meu filho, hoje você vai cortar a cordão umbilical dele, não pegar? Esse já casou. Agora para colocar o cordão umbilical? Já me deixou errado para ele. O que passava errado nesse vídeo? Se alguma cerimônia tinha que ser feita, deveria ser conduzida pelo pai, natural. Mas sou bem baixista, né? Não precisa bem solidariedade. Se o padrão é burro, eu sou. E o camarada lá com o cabelo de paisagem, ou de bananas, se você preferir, só um monte de besteira só passando diante dele. Não, meus irmãos. Já quando está na reta ao final do noivado do casamento, já deve ser exercício, onde uma nossa caminho vai começar. Tem que casais aqui já são muito agitados os anos de casamento e que estão vivendo, mas eu já recadado você por muitos anos, onde o sogro de baixo continua, se apontou, né? Amigos que dão pitaco. Ou você fala mal com o seu cônjuge para amigos, e aí você consegue aquele ombro, naquela voz, para ecoar o curso cansativo. Outra, meus irmãos, terceiro, não tem lugar nessa unidade feita por Deus, é só olhar o que a Bíblia já diz. Letra B. Fazendo do relacionamento marido e esposa base para outros relacionamentos familiares. Não deixando, por exemplo, o relacionamento pai e filho tomar precedência sobre ele. Essas coisas estão meio se interpolando, meus irmãos, ou se até repetido, mas de novo aqui. Não tem como você ter um relacionamento com o filho ou com a filha, ou o que quer que seja, que gaste mais tempo, que tenha mais envolvimento do que o nosso amigo que você tem, o seu gosto. Letra E. Como é que eu protejo? Cumprindo nossos papéis de liderança amorosa, o homem, e submissão respeitosa, a mulher, com respeito da igualdade e é funcional na própria divindade. Funcional, pastor? Como assim? O pai, os filhos se submetem ao filho e ao pai. O filho se submete ao pai. Esse lugar por dentro, está tendo beleza? Algum é melhor que o outro. Algum é mais do que o outro. Algum é mais Deus do que o outro. Não. Diferentes no fazer, iguais no ser. A mesma coisa, meu irmão, se aplica a nós no nosso casamento. 2. Devemos purificar, segunda letra P, relacionamentos antes e depois do casamento. Letra A. Reconhecendo que Deus abençoa a relação conjugal. Relação sexual, só lá em vez de estar tudo preso. Versículo 4, inclusive, a palavra grega usada é a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa, coito, onde a Bíblia traduz como casamento ou leito. Mas condena a fornicação no adultério, e o 1 Tessalonicenses já fala claramente sobre isso. Letra B. Não permitir sensualidade e moralidade estranha por entre de um para o outro e ambos para Deus. Sabe, meus irmãos, nós exploramos bastante naquele um ano atrás, praticamente, né? Nossa abertura do ano passado. Nós deixamos claro, meus irmãos, que há questões que devem ser pertinentes ao casal dentro de 4 paredes, onde há harmonia, concordância e respeito. Mas, obviamente, há muito mais coisa que está acontecendo nesse mundo do que aquilo que o casal pode, digamos assim, discutir com uma área de opiniões. E assim, a necessidade de se guardar também e purificar o nosso casamento. E para terminar, meus irmãos, terceira letra P, propagar. Propagar essa imagem da criação dos filhos para a glória de Deus. Bem, vou passar um pouquinho, talvez 4, 5 minutos, para pensar, irmãos, para encerrar. 1. Quais as implicações práticas da criação do casal à imagem do Deus Trino? Isso aí vai colocar no plano dos casais? Você pode examinar com mais calma. Número 2. Onde você percebe ataques satânicos contra a imagem de Deus na família? Letra E. É legítimo casar com a intenção declarada de não ter filhos?
Número 4. Como você avalia a seguinte declaração à luz de Gênesis 28? Casais cristãos devem ter tantos dias quanto eles acreditam conseguir criar como reflexo da glória e imagem de Deus. Vamos palavras, criar bem. Qual padrão que se avalia hoje o outro chileno consultei? O Nike está por 7 reais. A escola que tem que estudar é 10 mil reais a matrícula, ou mensalidade. Esse é o padrão do professor desse ponto de todo. Queria estar brincando, mas não estou. Toda vez que vê uma família grande, então você tipo de brincando não. Passou de 3, o pessoal já, você tem 3 filhos, 4 filhos já é uma estranheza. Eu falei, eu estou na dívida. Minha avó materna teve 10 quilos de calça, não tem faca agora. A paterna tem 22. Ninguém comia caviar, mas ninguém passava fome. É aí que nós supomos a economia. O mundo mudou. Não, meus irmãos. A forma de chegar à família sei que mudou. E vai ter dragão, a família trabalhando junto para cumprir o propósito revelado em Gênesis, capítulo texto de nós vendo juntos. Muito bem. Último clique aí. E fica a nossa seleção central para encerrar. Escute passar um pouquinho, os irmãos, com o pé. A bateria era muito baixa. Copie o reflore aí. Vamos lá. Meus queridos, ajuda o Senhor a olhados esses conceitos que nos parecem talvez até um pouco difíceis de guardar, até com teóricos talvez, mas precisamos da teoria para fundamentar a nossa prática. E entre aspas, teoria que vemos hoje é como se um desejo de Deus que nós possamos ser e reproduzir aquilo que tu colocaste em nós, a tua imagem e semelhança. Ajuda-nos, ó Deus, cada casamento e cada família, nossa igreja, assim que você vê. Oramos em nome de Jesus. Amém.